Então, assim, foi um case de grande sucesso. E tem mais gente na Argentina pra gente acompanhar outros casos? Sejam bem-vindos ao canal da Allen Harper Composites Brasil. Para responder essa pergunta, o André e o Anderson vão contar um pouco mais dos 120 casos que já desgrudaram no chão lá na Argentina. A gente queria agradecer primeiro os comentários e os feedbacks que a gente recebeu do último vídeo e do trabalho que a gente vem fazendo. Então, muito obrigado de coração a todos vocês que inspiram o nosso trabalho. Tem mais alguma coisa? Então é isso. Solta o VT, estagiário. Sim, André, hoje a gente tem aproximadamente 120 casos. Nós começamos com 50 empresas no primeiro workshop. Isso Sim. faz 3, 4 anos, 5 Quatro, talvez, 4 para 5, Hoje na Argentina nós temos 120 clientes que puderam implementar esse processo com extrema eficiência, né? Seguindo o conceito de solução integrada. Então, ou seja, todos os clientes tiveram todo o suporte, desde os materiais, reforços, ensaios mecânicos, implementação do processo e após implementação também confrontar os resultados obtidos comparado com o processo anterior. Por exemplo, um caso muito interessante é a Todobus. Hoje é a maior fábrica de ônibus de carroceria na Argentina, urbano. Ela tinha toda a sua fábrica através do processo spray up. Tinha aproximadamente entre 15% a 18% de descarte, né, de resíduos. 18% jogado no lixo. Esse lixo não recicla, esse lixo não vai para lugar nenhum, vai estar lá para sempre contaminando. Exatamente. Então, assim, não só está contaminando o meio ambiente, como também economicamente você está sendo menos competitivo. Ou seja, a cada R$100 que o cara gasta, 15 foi para jogar no lixo. Exatamente. Ou seja, se não tem opção, talvez, beleza, mas se tem opção no mercado, a Todobus testou, começou com umas peças bem complexas, podemos dizer, como vocês podem ver na foto. Acredito que, André, nós tivemos na Argentina literalmente posto à prova a tecnologia. Porque tem umas peças. E além da forma das peças, às vezes a forma do molde joga contra, mas o Andrés tem que bater palma pra ele, porque, cara, ele é um expert. Ele é um expert. E nós implementamos na Todobus com muito sucesso. Hoje, grande parte dos ônibus são produzidos hoje através do processo da membrana. O cliente também obteve todas as mesmas vantagens que nós vimos no caso da bermuda. Ele também reduziu o tempo produtivo, eliminou praticamente os resíduos, reduziu o tempo de processo, reduziu o consumo de resina, melhorou a propriedade mecânica. Os ônibus são mais leves, ajuda a cumprir as normas Euro 2, 3, 4, 5, 16, 25, que todo mundo sofre com essas normas porque tem que reduzir o peso. E às vezes o pessoal pensa em reduzir em cada coisa e estaria tão mais fácil quanto se reduzir 50, 60 quilos do teto de um ônibus fazendo num processo aperfeiçoado, e seria muito mais fácil para cumprir essas normas em vez de a gente estar desperdiçando. Sim, e um ponto bem interessante no caso da Todobus, que foi interessante que eles tinham que fazer uma ampliação produtiva, né, ao redor de 30% ao ampliar a produção. As outras empresas de ônibus na Argentina tiveram uma caída boa, né? E essa empresa cresceu. Então, assim, eles tinham que ampliar a capacidade produtiva em 30% e para isso eles teriam que ampliar o galpão. E quando eles implementaram o processo da membrana, eles não tiveram que fazer ampliação, porque eles obtiveram a produção de 30% maior com a mesma quantidade, com o mesmo espaço e com a mesma quantidade de moldes. Ou seja, com 5% do que seria investido para trocar o galpão e aumentar o galpão, eles resolveram o problema produzindo mais. Exatamente. Então, assim, isso é um caso bem interessante. Outro cliente muito interessante, André, é ROAG, é a maior fábrica de ambulâncias, carros adaptados para a polícia da Argentina. É um grande cliente, ele exporta para diversos países da América Latina. Na época, 5 anos atrás mais ou menos que eu conheci eles fabricavam 25 a 30 ambulâncias por dia. Exatamente. Os caras tinham uma fábrica modelo, piloto, foram os primeiros na Argentina a acreditar e a implementar no sistema. As vantagens pareciam tão grandes que eles não acreditavam, contratar uma empresa de consultoria para ter certeza se os números que eles estavam vendo eram reais. E os consultores falaram,
cara, não perde mais tempo, muda tudo pro sistema porque é dinheiro que a gente está deixando em cima da mesa. Exatamente. Se vocês observarem na foto, que é uma foto real, né, da fábrica, não tem um fio de fibra de vidro no piso. Um chão limpo. As pessoas trabalham de camiseta polo na fábrica. Então, assim, hoje ela tem uma fábrica 100% através do processo de membrana, 100%. Todo o suporte também para essa empresa foi através de soluções integradas. Nós diagnosticamos o que eles necessitavam, implementamos os materiais, implementamos os reforços, auxiliamos na implementação e na fabricação da membrana, fizemos ensaios mecânicos, ajudamos a analisar os custos a nível de ganho produtivo e efetivamente levaram eles à conclusão que o processo é muito bom e hoje 100% da produção deles é feito pelo processo de membrana. Eles cuidaram do chão. Assim, uma das coisas que é legal a gente comentar é como transformar. Eu tenho meus moldes aqui, dá para mudar para VPI? Bom, o que a gente precisa? Uma aba lisa, ou talvez um molde que já fosse de RTM Lite e uma calibração dentro, uma peça. Então assim, aqui o sistema, como fazer? Eu preparo meu molde com aba, faço uma calibração e a gente, seja eu ou o Anderson, como AH e Plaquemete, a gente aplica o silicone e pronto. Então é um sistema muito simples, não foi nada complexo, é mais o trabalho nosso de educar e ensinar as pessoas como usar e como cuidar, do que um de, meu Deus, será difícil eu conseguir fazer VPI? Não? Uma coisa interessante, né? Dos fatores que nos levou a apostar muito no processo de VPI da membrana, nós tivemos há 10 anos, 8 anos atrás, um boom no mercado e se vendia o RTM Lite como a 7ª maravilha do planeta, não? Esse boom levou a muitas empresas a se frustrarem, porque o processo era muito complexo, o nível de investimento era muito alto. O mercado argentino com os acessórios também era super fechado, super restritivo, conseguir, né, os acessórios. Então isso levou aos clientes a uma frustração muito grande. Foi como uma parada no tempo no Exatamente. Quando nós entramos com o processo da membrana, um dos grandes fatores que nos levou a ter um sucesso muito grande foi o próprio molde que o cliente está produzindo ali através do processo de spray-up ou handle-up, ele pode aproveitar aquele molde para passar o processo de membrana. Ninguém quer mover o molde, cortar molde, ter que modificar um monte de coisa. Se você pode simplesmente agregar uma aba, que talvez você já até tenha, e daí cair para cima de um processo melhor, ótimo. Então isso motiva o cara a correr menos risco. Até porque se vamos lá, por algum motivo não funcionou a membrana de silicone, o molde dele está exatamente igual, ele pode continuar produzindo. Se ele tiver um problema com a bomba de vácuo e quiser laminar a mão, sem nenhum problema. Não teve uma alteração no molde que poderia prejudicar ele frente a outros processos. Exatamente. Então, isso foi um dos fatores que nos levou a ter um grande sucesso. Um fator muito importante que você comentou, André, é a mudança da filosofia dentro da própria empresa. Porque quando as empresas estão acostumadas a trabalhar com o processo de handle-up ou spray-up, mudar para um processo como a membrana, tem que mudar totalmente a filosofia de trabalhar. Então isso envolve um treinamento, uma conscientização muito grande por parte das pessoas que estão ali dentro formando a opinião. É super simples, porém, por ser simples, parece que não é técnico. E aí é que as pessoas às vezes têm problemas. A simplicidade não significa que não seja técnico ou que você não tenha que cuidar de todos os detalhes técnicos em volta. Não é eu vou jogar lá na fábrica, virar as costas e pronto. Não, ajuste fino tem em qualquer sistema produtivo. Sim, exatamente. E é o passo a passo do processo. E uma coisa muito interessante nesse processo que nós identificamos ele não se limita a nenhum segmento específico. Nós tivemos casos de implementação desde um fabricante de piscina, a um fabricante de transporte, como nós vimos Todobus, a um fabricante de lanchas, a um fabricante de ambulância, a um fabricante de capô de trator. Né? Então nós tivemos diversos segmentos diferentes que foi possível implementar essa tecnologia com grande sucesso. Bom, tem um videozinho pra gente passar mostrando um pouco mais desses cases que você comentou e umas fotinhas pra ilustrar? Tem sim, André. Vou mostrar pro pessoal.
esse foi o caso da bermuda, certo? Foi a lancha, eu lá dentro do molde sofrendo, quase caí esse dia. Tiramos o contramolde num dia seguinte, primeira peça, o resultado tá aí. Essa foi a primeira peça que nós produzimos, né? E essa foi a que inclusive nós mandamos pro laboratório. Exatamente, essa primeira peça nós cortamos elas e enviamos para fazer ensaio a laboratório, ensaio físico. O que você imaginar de peças entre os cento e tantos clientes que você falou. Sim, Tem diversos diversos nichos Nicho de de mercado e um processo que nos enche de orgulho porque fomos um propulsor dessa tecnologia, né, na Argentina, onde nós fizemos com que o mercado evolucionasse muito tecnicamente. Tanto é que muitos clientes aqui no Brasil, André, estão indo visitar nossos clientes na Argentina. Exatamente. Se você tiver interesse em conhecer, quiser homologar os produtos da Plaquemete, entre em contato com a gente, manda um e-mail, comenta aqui embaixo no link, vai no nosso blog, comenta lá. E quem sabe a gente não possa organizar uma visita de você a algum desses cases que a gente mostrou aí, para conhecer ao vivo e a cores o sistema funcionando e trazendo resultados. Bom, pessoal, queria agradecer muitíssimo ao Anderson por ter vindo aqui com a gente, compartilhar o que tem sido a nossa experiência, a união de duas empresas, de novo, que pensam que dá para fazer mais com menos e de forma melhor e mais consciente. Então, Anderson, muito obrigado por ter vindo. André. E ó, você viu o vídeo da Gralha que nós lançamos? Se não viu, clica aqui, ó. E vai lá ver o vídeo da Gralha, que também tem vários outros cases de sucesso. E me responde, que eu tô com dúvida. Café com ou sem açúcar? Aqui embaixo. Valeu, obrigado. Mais um que Isso. Tem mais alguma coisa?